Antes do sucesso com os tokusatsus na segunda metade dos anos 80, a Everest Video tentava ganhar o mercado brasileiro com outros títulos japoneses. E um desses primeiros títulos, e talvez um dos primeiros a trazer um pouco mais de grana para a empresa, foi o título Sonhos Molhados. E não era nada mais, nada menos do que os ovos Renton da série Cream Lemon. Muita gente aponta Cream Lemon como o primeiro OVA Renton, mas isso não é verdade, tá? Meses antes saiu um outro OVA nesse mesmo gênero, só que infelizmente eu não posso nem dizer o nome dessa série aqui no YouTube, porque eles me censuram e derrubam o vídeo. Cream Lemon tinham várias histórias e todas elas separadas, sem nenhuma ligação entre elas. Porém, várias conseguiram se destacar, e a primeira a obter um grande sucesso foi Amy, do primeiro OVA Amy, My Baby. Nela acompanhamos Amy, uma menina que gosta muito do seu meio-irmão e que morre de ciúme que outras meninas se aproximem dele. Apesar de parecer loucura, a história não é sem noção ou totalmente absurda. Na verdade, ela caminha mais para um novelão mexicano, cheio de drama, melancolia, tristeza, sofrimento por parte da menina, que nutre um amor completamente impossível de ser concretizado. No final das contas, você acaba muito mais tocado do que se tocando. No fim do primeiro OVA, o irmão de Amy, Hiroshi, faz aquilo que você está imaginando que ele vai fazer. Só que a mãe dos dois flagra toda a situação e expulsa o Hiroshi de casa. Ou melhor, manda ele passar um tempo lá em Londres. A história fez tanto sucesso que ela ganhou 2 continuações, nos OVAs 5 e 13, aonde a gente acompanha a vida de Amy, mais adulta e na faculdade, mostrando que ela nunca superou aquele seu amor por Hiroshi. Já o seu irmão conseguiu tocar a sua vida em frente e não quer mais saber da sua irmãzinha. Entre 1986 e 1990, a história de Amy foi recontada em 6 OVAs. E essa mesma história também ganhou um live action em 2004, porém é um live action bem lightzinho, somente focado ali no romance, tá bom? Em 85, a Amy ganhou uma música chamada Guilty Night. E essa música tentava transformar ela numa idol 2D, assim como tinha acontecido com a Lin Min-mei lá de Macross, alguns anos antes. Porém, essa tentativa não rendeu lá grandes frutos assim, apesar das músicas do Cream Lemon ser bastante elogiadas no geral. E eles tentaram transformar ela nessa idol 2D, principalmente nesses OVAs de 86 a 1990, que recontava a história dela. A primeira vez que eu ouvi falar da série Sonhos Molhados foi na revista Animax número 4, a primeira que eu comprei. E nela tinha uma matéria sobre a criação da Everest Video e da história da Amy, e na época eu fiquei bem surpreso de ter um desenho que contava essa história. Então eu acabei fazendo uma busca implacável por essas VHS, só que eu procurei minha vida inteira e no máximo eu achei uma fita toda mofada e que nem funcionava mais. O segundo OVA, Escalation, foi traduzido aqui no Brasil como Sonata Proibida. E nele a gente acompanha uma menina chamada Rie, que é mandada para um colégio de freiras, e aí você já consegue deduzir o resto da história, né? O cheiro de couro é bem forte. Na
minha opinião, uma das histórias mais fraquinhas, e nos ovos 6 e 16, que continuam essa história, eles se introduzem um menino na brincadeira. Apesar de eu não gostar muito desse Escalation, Arie é bem fácil de você encontrar uma figure para comprar nesses AliExpress, eBay da vida, e eu já vi até no Shopee, tá? Outro título bem interessante é o quarto OVA, Pop Chaser. Nele, a gente acompanha um western espacial muito sem noção e muito divertido. Você vai acabar percebendo que a animação dele é muito boa e muito fluida, o que é estranho para um rentão. Afinal, são produções de baixíssimo orçamento e geralmente de traço bem precário. O que acontece é que o anime cult dos anos 80, Projeto Ako, era para ser o quarto OVA de Crun Limon. Porém, o diretor viu o material, achou ele bom demais e preferiu remodelar tudo e fazer um filme para toda a família. E o que sobrou, ele acabou usando para virar esse Pop Chaser. Porém, não é muito difícil você encontrar aí na internet storyboards que seriam das cenas de ação descartadas de Projeto Ako. Inclusive, eu vou deixar o link desses storyboards aqui na descrição. E se você nunca viu o Projeto Ako, eu recomendo. É excelente e também é um anime que saiu aqui nos anos 80 com o nome de Supernova e não tem nada a ver com rentão não, tá? Pop Chaser é uma paródia muito bem feita dos animes que envolviam mechas em cenários desérticos, que eram muito frequentes na época. Tanto que se você assistir, você vai perceber que a movimentação dos mechas e das motos lembra bastante de Zillion. Já o humor lembra bastante de Jovens Guerreiros. Esse OVA tem nos créditos nada mais, nada menos do que Hideaki Anno, o autor de várias séries de sucesso como Evangelion, Gunbuster, Shin Ultraman, Shin Kamen Rider e vários outros. Simplesmente um dos maiores nomes da animação japonesa. Outro OVA interessante é Star Trap, que é uma paródia descarada de Dirt Pier, um anime muito famoso dos anos 80, que contava com uma dupla de mercenárias femininas e que inclusive tem um vídeo aqui no canal. Star Trap parece mais um episódio fraco de Dirt Pier, e ele aproveita também para brincar com outras coisas, como o design de algumas naves que lembrem muito outras naves famosas da cultura pop, uma protagonista que consegue fazer várias transformações, inclusive no Godzilla, e uma outra protagonista que se chama Lan, e te deixa com aquela pulguinha atrás da orelha, afinal Urusei Yatsura fazia muito sucesso na época e a Lun era um completo fenômeno lá no Japão. E para marcar de vez que ela é uma homenagem sim à personagem da Rumiko Takahashi, no final do OVA ela usa uma das frases clichês da Lun, chamando a outra de Darling, e aí você não tem a menor dúvida que é uma paródia da personagem da Rumiko Takahashi. Esse OVA fez algum sucesso, afinal 2 anos depois ele ganhou um jogo pro MSX. Só que eu nunca joguei esse jogo por problemas de barreiras linguísticas. Entendo um pouco de japonês, mas não a esse ponto. Outro OVA muito divertido é o 14, Narisu Scramble, no qual a gente acompanha 2 escolas, uma para meninas e outra para meninos. E apesar deles ficarem no mesmo terreno, tem um murão enorme que impede
os dois gêneros de se pegarem. Então a gente vê uma sulista fã do Elon Musk que resolve destruir esse muro, porém ela é impedida pela filha do diretor, que usa uma armadura tokusatsu voadora. Enquanto isso, na escola dos meninos, há uma revolta geral e eles todos se juntam para conseguir invadir a escola das meninas e conseguir pegar alguém. É uma piração que só, cheia de referência aos outros ovos anteriores do Krillin. Outros personagens aparecem em cenas dos fundos e tem piadas diretas, principalmente a Amy, My Baby, porque tem duas personagenzinhas que elas gostam muito de brincar de Amy e de Hiroshi. Inclusive, elas sugerem que a menina sulista fã do Elon Musk assista esse primeiro OVA, que ele é muito bom. Tudo isso empacotado naquele cenário do Muro de Berlim da Alemanha do final dos anos 80. E esse OVA tem uma dublagem incrível, principalmente do diretor da escola, que tem o mesmo dublador do pai do Rama. E eu te garanto que ele vai te tirar altas risadas. Ele é um homem casado que não quer mais saber da esposa porque ele comprou um figure de uma waifu e ele não quer mais saber de mulher 3D. Um completo absurdo. Que idiota seria assim? Não é mesmo, meu amor? Curiosamente, esse OVA tem pouquíssimas cenas que se espera de um rentão. Um To Love o Darkness é muito mais pesado, mas ele é muito divertido e fecha com chave de ouro essa primeira leva de ovas da Krillin. Os 14 primeiros ovas de Krillin saíram todos no Brasil em 7 VHS, todos legendados e bem bagunçadinhos. Para mim, a melhor junção aí, o melhor título que você conseguiria comprar na época é o que junta os ovas Pop Chaser e Star Trap. Porém, como eu disse, eu nunca encontrei uma dessas VHS funcionando e a primeira vez que eu assisti um Krillin foi através dessa publicação pirata que foi nomeada de Ninfé do Zodíaco e que, na verdade, é o terceiro OVA de Krillin, que se chama Super Dimension Legend Raw. E que, pra te falar a verdade, é o OVA que eu menos gosto. Tem a pior animação, a pior história, é tudo genérico. Não valeu a pena. Yamete Senpai! Se você gostou do vídeo até aqui, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, mandar esse vídeo para 5 amigos e cogite ser um dos membros aqui do canal por apenas R$ 7,99, que você já tem conteúdos exclusivos. E conforme o número de membros for aumentando, eles poderão ser mensais, quinzenais ou semanais. É conteúdo pra caramba! Então não perca tempo e venha ser um membro já! Krillin ainda ganhou outros OVAs, todos inéditos no Brasil. E também ganhou uma espécie de série de TV chamada Krillin Limo Angels, que na verdade eram mini clipes musicais que divulgavam uma banda real com meninas reais, porém os clipes eram todos em animações meio precárias. As músicas são meio engraçadas, meio divertidas, principalmente a música mais tocada delas, porque é um daqueles nomes que eu não posso citar aqui, igual o lá do outro OVA de 84, mas é uma música muito engraçada porque ela conta os perigos de ser uma menina adolescente no Japão dos anos 80, porque todo mundo quer abusar de você, porém tudo é cantado num ritmo muito feliz e muito animado.
Nos anos 90, a Sato Company lançou o lendário A Lenda do Demônio. Porém, pouquíssimas pessoas de fato encontraram essa fita nas locadoras. Agora, o que todo mundo lembra de verdade foi das exibições desse anime nas madrugadas da Bandeirantes. Na época, a gente sabia que filme ia passar nessa sessão da madrugada através dos jornais. Então, quando meu pai comprava o jornal, eu pegava para ver se valia a pena ficar acordado ou se ia passar algum Emanuele que eu já tinha visto. Então, num dia desses, eu vi lá o tão falado A Lenda do Demônio. E eu fiquei super empolgado, né? Todo mundo falava muito bem desse filme. E geralmente, para ficar acordado a madrugada toda, eu via os filmes trashes de terror que passava na Rede TV. Só que nesse dia eu não precisei. Antes, a Band passou Akira. E eu nunca tinha visto esse anime. Então eu acabei, juntando ali dois animes em sequência muito bons que marcaram completamente a minha adolescência. Eu posso dizer, sem a menor sombra de dúvida, que essa foi uma das melhores madrugadas que eu já vivi na minha vida. E claro, A Lenda do Demônio merece um vídeo completamente exclusivo e que não vai demorar muito para sair. No finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000, você conseguia encontrar rentão nas bancas de jornal. As VHS vinham de brinde quando você comprava umas revistas fininhas que custavam de R$ 8,90 a R$ 10. E as revistas são essas daqui. Elas são revistas bem fininhas, só que elas têm até mesmo matérias e são bem ricas de ilustração. E elas têm até mesmo o pôster central, que é simplesmente a capa da VHS. Eram animações mais recentes e de altíssima qualidade. Entre os vários títulos, destaco aqui Perversinhos do Colégio, ou New Angel, que é uma adaptação de um mangá do lendário autor rentão Ujin, que provavelmente é o autor mais pirateado do mundo e que merece um vídeo totalmente exclusivo dele. Então eu não vou entrar em muitos detalhes da história desse OVA aqui não, mas eu recomendo bastante ele. Uma coisa curiosa é que o primeiro OVA, os membros são invisíveis. E do 2 ao 4 já é normal. Mesmo assim, são histórias colegiais bem divertidas. Bruxinhas do Tananã, ou no original Magical Twilight, é outro título muito interessante. Ele se assemelha muito às comédias românticas que saíam nas revistas voltadas para meninos da época. A história parece muito de Oh My God, ou I'm a Gami-sama, e conta mais ou menos isso. Um rapaz fracassado que tem sua vida mudada com a chegada de uma deusa em sua vida. Ou no caso, uma bruxinha. Dragon Pink é uma excelente paródia de Dragon Quest. Nela, a gente acompanha um grupo de heróis. Santa, Bobo, Pierce e a escrava do Santa, que se chama Pink, que é a faz-tudo do grupo, principalmente servindo de isca para monstros. O OVA é divertido, engraçado, bem animado, tem até uma boa ação, levando em consideração o baixo orçamento que ele tem. E o mangá, ele aparecia bastante aqui pelo Brasil, porque ele chegou a sair lá nos Estados Unidos. Eu mesmo tive contato com algumas edições de Dragon Pink. Confesso que agora eu não lembro se ela estava em inglês ou se estava em japonês.
Só que a versão animada é muito melhor desenhada, muito melhor o traço, porque o mangá ele vai mais pro lado infantil. Outro título que eu gosto bastante é Fadinha Sedutora, que no original se chama Rei Rei. Só que se você pegar e ler a sinopse que tá atrás da VHS, não tem nada a ver com a história do OVA. Aqui conta como um menino tá precisando meio que de um Tadala para agradar a namorada, e aí chega a fadinha e ajuda eles na relação. Só que na verdade não tem nada disso. A Rei Rei é uma missionária do amor, só que ela é mais parecida com uma bruxa, e ela tá muito preocupada que a lua tá se afastando da Terra, e pra lua parar de se afastar da Terra, os corações das pessoas precisam começar a se encontrar novamente. Então ela vai ajudar um menino. E esse menino, ele tá tentando conquistar uma menina, só que essa menina não quer saber dele, essa menina é lésbica e tem um relacionamento secreto com a enfermeira da escola. Porém, a enfermeira da escola tem um relacionamento secreto com o enfermeiro da escola. E em vez dela simplesmente terminar com a menina, não. Ela suga uma gema de ovo com uma agulha, injeta na menina, a menina acaba tendo uma intoxicação alimentar, vai parar em coma no hospital. Aí a Rei Rei conta tudo o que aconteceu, que na verdade a enfermeira tentou envenenar a menina porque não queria terminar com ela, mas queria ter esse romance adulto com o enfermeiro, e a menina não aceita, a menina prefere morrer do que ter o coração partido. Então a Rei Rei conta tudo lá pro menino que gostava da garota. Então o menino ele resolve tomar uma atitude, o menino se transforma numa menina, seduz o enfermeiro da escola, faz aquilo com ele, é pego em flagrante pela enfermeira, que então termina um relacionamento adulto lá com o enfermeiro da escola e vai embora com o coração partido. E aí a menina que tinha morrido resolve então voltar à vida e começar um romance com esse menino. Só que a menina tá indo pro crematório e já tá quase sendo cremada. Então ele sai correndo em disparado, só de cueca pela cidade, para impedir que a sua amada seja cremada e que eles possam viver um romance para todo sempre. É uma das histórias mais malucas e mais divertidas que eu já vi num rentão, perdendo apenas aí pro Narisso Scrumble. Apesar dos títulos de boa qualidade, eu não posso falar o mesmo do material das VHS, pois eles serão feitos por um material muito diferente, muito vagabundo. Para você ter uma noção, essas fitas costumavam mofar apenas com 5 anos de uso, e uma VHS normal, quando bem cuidada, elas podem durar até 40 anos funcionando normalmente. E essas aqui, como disse, durava no máximo 5 anos, e como vocês podem ver, o rolo ele é muito fininho. Então era muito fácil desse rolo acabar arrebentando aqui quando você rebobinava. E se você era daqueles que ficava indo e voltando para ver determinada cena, era mais fácil ainda de você acabar estragando a sua VHS. No total foram 15 títulos e foram muito bem aproveitados e repetidamente assistidos por quem comprou. Em 2007, a Brasileirinhas também lançou Rentão no mercado brasileiro, para tentar se aproveitar ali a crescente onda otaku e os vários eventos de anime que aconteciam por todo o Brasil. Mas foi um fracasso total. A ideia da produtora era vender principalmente para locadoras e para alguns otakus mais endinheirados. Só que os DVDs eram muito caros. Na época eles custavam R$ 45,
e o salário mínimo era de R$ 380 reais, ou seja, 12% de um salário mínimo. Se você converter para hoje em dia, cada DVD com um OVA de 30 minutos custaria por volta de R$ 168 reais. Baratinho, né? Não eram títulos tão novos assim, e a duração da maioria deles era apenas de 30 minutos. E o público-alvo já conhecia essas produções, seja por ter baixado em algum site ou por ter comprado algum DVD pirata em algum evento de anime. Então a produtora acabou levando um prejuízo danado porque ninguém queria comprar ou alugar esses DVDs. Infelizmente, a produtora apagou todas as informações que tinha sobre esses lançamentos do seu site. E eu procurei em vários sites, os únicos que você ainda consegue encontrar alguma coisa é o J-Box e o Universo HQ, só que eu não consegui encontrar precisamente quantos DVDs saíram pela Brasileirinhas. Eu apenas encontrei 16 capas, só que um inscrito, que é o Fábio Mexicano Godoy, foi atrás para mim e acabou encontrando todas essas patentes que a produtora conseguiu licenciar, e ele encontrou 16 títulos. Então, esses 16 títulos, com certeza, acabaram saindo em mais do que 16 DVDs, porque vários deles você encontrava, sabe, em vários DVDs, como por exemplo o título Ninja. Tinha Ninja 1, Ninja 2, Ninja 3, Ninja 4. Então eu estipulo que foram entre 20 e poucos títulos. Eu não consegui um número exato para fazer esse vídeo, mas foram 16 títulos de animes licenciados pela distribuidora. E o inscrito Temer de Souza Curi Filho me lembrou que a Sky passava rentão no seu pay-per-view. Eu realmente não lembrava disso. Chegou a passar cerca de 70 títulos entre 2002 e 2009. É rentão pra caramba. E infelizmente todas essas legendas acabaram se perdendo, porque era muito difícil você conseguir gravar um pay-per-view. E realmente eu havia esquecido disso, sendo que eu cheguei a assistir numa TV a gato de um amigo e de um outro amigo que uma vez comprou um dos filmes lá na TV a cabo do seu avô e acabou sendo descoberto, acabou apanhando, ficando de castigo. Cara, bons tempos. Gente, Otaking do futuro aqui. Eu esqueci de comentar, mas assista um vídeo sobre Harenchi Gakuen, o primeiro mangá eti da história que foi feito pelo Go Nagai, aquele mesmo criador lá de Devilman e Mazinger Z. O vídeo tá imperdível. Bom, gente, é isso. Não deixam de curtir, compartilhar, se inscrever. Mandei esse vídeo para 5 amigos. Não é esquema de pirâmide, é marketing multinível. E aproveita mesmo antes que o YouTube derrube esse meu vídeo daqui, ele vá só para os inscritos. Então metralha aí um like, comentário, porque é bem capaz que eu leve um strike, ou então tenha esse vídeo derrubado. Mas vamos lá, pô, me ajuda aí, eu preciso registrar essa memória otaku brasileira. É isso aí, até a próxima.